Ok, boa noite a todos. Vou verificar se está tudo certo aqui. Se não está faltando nenhuma situação aqui. Está faltando a minha câmera que não está disponível. Agora vai aparecer. Aí, agora sim. Mas ainda não estou satisfeito. Por que que eu não quero essa transcrição, não? Pronto. Também não quero essa forma aqui das configurações de vídeo. Eu já havia alterado. Vou colocar aqui especificamente da faculdade. Não foi. Também não foi. Vamos pôr outro aqui da Minecraft. Pronto, já vai aplicar. Aí, beleza. É mais divertido um pouco. Bom, nós vamos começar a aulinha. Antes de mais nada, agradecer a paciência. Aí, meu braço. O outro também estava aqui com a tala. Eu tirei agora para descansar. Já. Ver que tá aí. Ó. É roxo para tudo quanto é lado, galera. Mas fica aí a dica, né? Bora andar de moto? Não. Infelizmente, não mais. Acabou para mim, né? Quem quiser comprar uma moto aí, se não der perda total, a moto tá zero. Só que não. Então, nós precisávamos só falar rapidamente esses três, quatro artigos que ficaram faltando aí, que pode ser que caia na sua prova. Prova essa que eu volto a frisar. Eu vou liberar a consulta, a lei seca, cuja lei somente impressa ou sem nenhum tipo de comentário ou anotações. Você pode até fazer destaca texto, mas não anotação. Perfeito? Ou você pode usar um vademécum também. Mas o vademécum também não pode ter nenhuma anotação. E você só vai ter acesso à lei seca de falência. Essa lei seca, se você acompanhar, é a 11.101/2005. Ela foi atualizada pela 14.112/2020. Se você imprimir só a 14.112, não adianta nada. Entendeu? Você tem que imprimir a 11.101. Em qual site? No site do planalto.gov.br. Entendeu? Se você digitar 11.101 de 2005, né? Vai no Google lá, digita isso, vai aparecer no Planalto lá essa lei. Ela vai estar atualizada já com a lei de 2020, que é a 14.112. Então você tem que imprimir essa 11.101 de 2005 já com atualização. Então você já imprimiu, pode ser pequenininho, da forma que você achar melhor, frente e verso, o material é seu. Você tem que entender que não pode colocar anotação, não pode incluir informações, tá? Durante a empresa, antes de imprimir, o cara vai lá e coloca informação e imprime. Se eu descobrir isso, você já sabe, né? Não preciso dizer qual é a consequência. Infelizmente, eu tenho que zerar sua prova. Então, eu estou te ajudando. Eu não fiz a prova pensando em dar consulta, eu dei consulta, resolvi dar depois, entendeu? Então, não foi com a intenção disso e nem a intenção de ferrar. Então, eu peço a vocês que colaborem. Eu tenho o direito de manusear a sua legislação que você tiver em mãos para saber se você está de acordo. Ah, estou desconfiando. Não, é obrigação minha. Eu tenho que verificar. Então, não acho ruim se eu fizer, mas não vai precisar se preocupar quem está fazendo a coisa sem estar devendo. Perfeito? Eu estou com muitas dores, então eu vou tentar ser o mais breve possível, mas quem participar acho que vai acabar se dando bem. Eu começar dando dicas da prova, inclusive. A prova vai cair convolução, vai cair administrador judicial, quem é que pode ser, vai cair lá a parte de recursos, prazos, né? A defesa, a contestação, por exemplo. Vai cair questão dos créditos lá, aqueles créditos subordinados, né? Quirográficos, créditos trabalhistas, né? Artigo 83 vai provavelmente cair. Foro de competência para ajuizar tanto a ação de falência como a recuperação, você entendeu? Tudo isso eu lembro que eu coloquei na prova. Então, estudem esses itens.
e aí não tem erro, tá bom? É importante também dizer que o artigo 51 inaugura nossa aula hoje, está aqui, deve estar aparecendo na tela dos senhores, artigo 51, a petição inicial de recuperação judicial será instruída com o quê? A gente viu a recuperação judicial até o artigo 50, né? Viu as possibilidades de se pedir a recuperação judicial até o artigo 50, do 47 até o 50. E agora nós vamos ver como é que funciona processualmente, como é que é o pedido, como é que é o processamento da recuperação judicial. É a petição inicial, que é uma coisa muito simples, é como qualquer outra petição inicial, isso é obrigação nossa saber fazer, mas você tem que expor esses dois incisos aí, ó, inicialmente. A exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica financeira. Então você vai ter que dizer por que que seu cliente está pedindo recuperação judicial. Bom, por quê? Ele tem que expor quais são os motivos que levaram ele a essa situação de crise econômica financeira. Então você vai expor essa situação, você vai perceber que depois de uns parágrafos lá, lá embaixo, né? é, Você tem que também dizer, trazer documentos que comprovem, né, essa situação que aconteceu com a empresa, né? Então não é só dizer o que que aconteceu, mas também provar exatamente o fato que é ocorrido. Por exemplo, às vezes foi por causa de um plano de governo, então junta o plano de governo lá, o decreto que seja feito pelo plano de governo, do governo específico lá junta isso aí, que obviamente isso aí atrapalhou aquele empresário, aquela sociedade empresária, assim, assado. O inciso 2 já vai dizer para você também instruir essa petição inicial as demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais. Exercício social, gente, é o ano, né, completo do empresário. O empresário trabalhou um ano, então completou um exercício social, entendeu? Então pega os 3 últimos anos, os 3 últimos exercícios sociais. E as levantadas especialmente para quê? Para instruir o pedido, né? Então as demonstrações contábeis específicas para poder fundamentar o pedido que você está fazendo, né? Confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de quê? O balanço patrimonial. O bom é isso. Você só põe numa petição inicial dessa. Você põe o balanço, você vai juntar o balanço patrimonial, você vai pedir isso para o contador da empresa. O contador da empresa vai juntar todo o balanço patrimonial, a demonstração de resultados acumulados desses últimos 3 anos, entendeu? A demonstração do resultado desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, respeitando a legislação societária de tipo a tipo, porque em cada empresa tem isso, às vezes não tem, né? Descrição das sociedades do grupo societário, de fato ou de direito. Então, descreve quem que é a sociedade, né, e o grupo societário que faz parte, se houver. O inciso 3 foi incluído ali, alterado, seria o terceiro item, é a relação nominal completa dos credores. Nessa petição você tem que colocar. Sujeitos ou não à recuperação judicial? Ah, mesmo aqueles que não estão sujeitos à recuperação judicial tem que incluir? Tem que informar. O juiz tem que saber qual que é o valor da dívida completa. Então, quem é que você está devendo, meu empresário? Então, devedor, me informa, né? Informa, inclusive, aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico, endereço eletrônico de cada um, a natureza desse crédito, conforme estabelecido no artigo 83 e 84 dessa lei, se ele é crédito quirografário, se ele é crédito trabalhista, se ele é crédito real de garantia, se ele é tributo, se ele é subordinado, entendeu? E o valor atualizado do crédito, né? Atualizado com a discriminação de sua origem e o regime dos vencimentos, se for um regime mensal de vencimento, quantas parcelas, tal, discriminando a origem dessa dívida também. Inciso 4, a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que tem direito. Isso é muito importante. Com o correspondente meio de competência e a discriminação dos valores, né, pendentes de pagamento. Certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação de atuais administradores. Lá na junta comercial e pede essa documentação aqui. O registro de público de empresa é feito na junta comercial, como vocês já estudaram no Empresarial 1 comigo. A relação
dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, que vocês sabem que podem ser alcançados. Essa relação é importante, gente. Ah, mas o cara é milionário e ele tem uma responsabilidade limitada na sociedade dele. Ele é obrigado? É. Para pedir recuperação? É. Não estou dizendo que vai ser alcançado esse bem, ou esses bens serão alcançados, mas podem ser alcançados. E aí ele precisa dessa transparência. Não, eu tenho esses bens, pessoa física aqui do sócio, são esses, só que não estão sujeitos, em tese, à responsabilidade da empresa, que é limitado ao capital social investido, né? Também os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade. Claro, certidões dos cartórios de protesto situados na comarca de domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial. Então, eu tenho uma filial em Rio Verde, já está aí, minha sede é aqui em Goiânia. Tá, então, nesses três locais, pega a certidão de cartório de protesto desses três locais, especificamente, né? No domicílio, então, da minha empresa, da minha sede, né? E das minhas filiais. Que, na verdade, hoje seria o nome mais correto, estabelecimento primário e estabelecimento secundário, né? Mais técnico. Inciso 9 foi a relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. Então, tem ações, então informa quais são o nome da ação, a vara, valor, qual o nome do credor, do autor da ação, melhor dizendo, o valor do crédito atualizado, em que pese que está, que fase que está. Então, essa certidão, essa relação de, de ações aí. Também aqui, o inciso 10. Quem estiver acompanhando comigo, nós estamos no inciso 10, artigo 51, tá bom? Relatório detalhado do passivo fiscal, né? Do passivo fiscal especificamente. Então, o que está devendo para impostos, né? Necessariamente para o governo federal, estadual, municipal. E também, por fim, a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhado dos negócios jurídicos celebrados com os credores, de que trata o parágrafo 3º do artigo 49 dessa lei. Que basicamente a relação de bens que o empresário tem, né, no nome da sociedade, claro, o nome dele já foi relacionado, dos sócios, no caso, então aqui é da empresa em si, patrimônio da empresa, né? E direitos integrantes do ativo também não circulante da empresa. Então, quer dizer, o que também pode ainda entrar para a empresa, pessoas que devem para a empresa e tal. Porque essa análise vai ser importante do que deve e do que tem para receber. Se é possível realmente recuperar a empresa ou não, né? Os documentos, parágrafo primeiro, de escrituração contábil, é, e demais relatórios auxiliares na forma e no suporte previsto em lei permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e mediante autorização judicial de qualquer interessado. Isso aqui é transparência, né? Dá essa transparência dos documentos de escrituração contábil e qualquer outro relatório aí. A qualquer momento, um interessado pode solicitar, né? E para segundo, com relação à exigência prevista no inciso 2 das demonstrações contábeis, né? Desse artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros de escrituração contábil mais simplificada, né, nos termos da legislação específica. Porque eles lá, às vezes, não têm tanta documentação contábil como tem uma empresa grande. As empresas de pequeno porte, as microempresas, né, elas têm essas empresas uma contabilidade menos rígida, mais simples, né? E por isso, às vezes, não vai ter aqueles documentos das linhas A, B, C, D, E, todos para poder apresentar, porque não são obrigados a ter. Então, também não tem obrigação de apresentar. Parágrafo terceiro, o juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se refere os parágrafos primeiro e segundo desse artigo, ou cópia desses, né? Porque se você coloca no cartório lá, qualquer pessoa tem acesso mais fácil, né? Com a inteligência do legislador, para dar mais transparência para os credores e qualquer pessoa que se interessa. Na hipótese de o ajuizamento da recuperação judicial ocorrer antes da data final de entrega do balanço correspondente ao exercício anterior, o devedor apresentará balanço prévio e juntará o balanço definitivo no prazo da lei societária aplicável. Porque cada balanço tem que ser aplicado, tem que ser entregue dentro de determinado prazo, varia de empresa para empresa, né?
Então, às vezes, faz um prévio até ficar o definitivo. O valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. E aqui, inclusive, eu fico revoltado, porque na hora de fixar o administrador judicial, a remuneração dele, eles não falam que é só por essa situação. O juiz pode escolher, né? Pelo valor do passivo, pelo valor do ativo, pelo valor, o juiz pode, aí o que for menor. Aqui não, aqui especificamente, está dizendo que o valor da ação é esse. Especificamente o valor da dívida, o que está devendo, né? Os créditos sujeitos à recuperação judicial. E parágrafo 6º, em relação ao período de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 dessa lei, né? Nós vamos falar o quê? A exposição referida no inciso 1 do caput desse artigo deverá comprovar a crise de insolvência, lembra? Comprovar, que eu falei lá no início do inciso 1, comprove a crise de insolvência, caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais com liquidez suficiente para saldar suas dívidas. Então, aqui você não pode estar em estado falimentar. Você pode estar com um problema de uma crise financeira e econômica, mas você tem recursos, sejam para receber em bens também, somando tudo, que são suficientes para pagar a sua dívida. Nem que seja de forma parcelada, mas você tem condição. O seu crédito é maior do que o seu débito. Você tem que comprovar isso. Caso contrário, o juiz fazendo essa análise, descobrindo que você não tem o suficiente para pagar todos os credores, ele não te dá o direito de recuperar. Ele provavelmente vai decretar, vai convolar em falência nesse caso, né? E além disso, também os requisitos do inciso 2 do caput desse artigo serão substituídos pelos documentos mencionados no parágrafo 3º do 48, relativo aos últimos 2 anos, né? Porque lá no 48, se a gente voltar lá, ele traz a ideia dos que poderão requerer, né, a recuperação judicial, né? Na verdade, também, inclusive, reduzindo aquele prazo de 5 anos lá, obtido a concessão, entendeu? Podendo reduzir para 2 anos, né? E, inclusive, esse artigo que fala quem é que pode requerer recuperação judicial, se legitimidade ativa, né? Pode ser que caia na prova também. Salvo engano, eu coloquei uma questão sobre isso. Eu não lembro de cor, mas o pouco que eu lembrei, eu estou falando nesse vídeo aqui. Vou ver se ajuda os senhores aí. É, Bom, artigo 51A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. Então, o juiz pode nomear um profissional especificamente para fazer essa análise, né? Geralmente um contador, né, consegue fazer essa análise mais facilmente do que o próprio advogado, né? A remuneração do profissional dos que fala esse artigo, né, deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo, que deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. Cada caso é um caso, né? Às vezes demandou mais trabalhos, mais credores, né, etc, etc, mais documentos. O juiz fixa esse valor para pagar para o profissional. O juiz também deverá conceder o prazo máximo de 5 dias para que esse profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental. Só para deixar claro, o juiz tinha tudo isso em mãos para fazer e ele não fez quando concedeu a recuperação judicial para a Avestruz Master. Se ele tivesse contratado um profissional ali, ó, nesse artigo 51A, ele teria com certeza, necessariamente, teria tido uma opinião falando, olha, essa empresa não consegue recuperar, não. Impossível. Aí ele não teria concedido a recuperação, já teria decretado a falência e evitado um monte de prejuízo a mais. Só que, por que que o juiz não fez isso? Primeiro que na época ele era a primeira ação dessa nova falência, né? Foi em 2005 que foi a pedido de recuperação da Avestruz Master. E a lei é de 2005. Segundo, que esse artigo 51A, ele nem existia na época. Ele foi incluído também por essa lei de 2020. Esse artigo, ele traz uma atualização importante, né? Nesse sentido, para procedimentalmente o juiz poder exercer a função dele, dando mais segurança às atitudes dele, né? Agora, importante também considerar que o parágrafo 3º, a constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes.
com a possibilidade do juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos. Sim, e o juiz pode contratar esse profissional independente do devedor querer ou não, você entendeu? O devedor será intimado o resultado da constatação prévia concomitante à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível. A constatação prévia consistirá objetivamente na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental vedado em deferimento do processamento de recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. E caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficial do Ministério Público para a tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. Lembra que muita gente falou, não, esse trem de recuperação judicial só serve para o cara poder dar golpe, né, fraudar. Olha, tem artigo aqui, inclusive, que foi incluído, né, pela lei de 2020 agora, que melhorou muito essa lei, né, tentando coibir essa fraude. Esse é um deles, tá? Esse parágrafo sexto aí, do artigo 51 lá inteiro, foi coisa nova, que melhorou demais a recuperação judicial nesse combate aí das fraudes, né? O parágrafo 7, caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juiz, o juiz deverá determinar a remessa dos autos com urgência ao juiz competente. Porque vocês lembram que precisa ser o principal estabelecimento. Lembrando, hein? Não é estabelecimento principal. Estabelecimento principal é a sede. Principal estabelecimento não é necessariamente a sede. O principal estabelecimento é que tem maior volume de negócios, lembra? Inverte as palavras e muda tudo. Então, às vezes, a minha filial de Rio Verde, ela tem muito mais volume de negócios, contratos, etc., com fornecedores e outros credores, do que a sede minha aqui em Goiânia. Então, a ação tem que ser ajudada onde? Lá em Rio Verde. Então, ele pode, esse profissional constatar que todos os bens, os negócios que estão sendo realizados são não daquele juízo onde se encontra o pedido de recuperação judicial. Aí tem que remeter para o juiz competente, né? No caso aí que eu desenho para Rio Verde, por exemplo. O artigo 52 já fala, estando em termos a documentação exigida no artigo 51 dessa lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e no mesmo ato ele vai nomear quem agora? Outro profissional. Esse tem nada a ver com aquele anterior do 51A. Esse é aquele que a gente já estudou no artigo 21, que é o nomear o administrador judicial, observado o artigo 21 dessa lei, né? Tem que ser advogado, contador, pode ser qualquer uma daquelas profissões que vai cair na sua prova. Já estou logo avisando. Inciso 2, vai também determinar a dispensa da apresentação de certidões negativas, para que o devedor exerça suas atividades observado, disposto no parágrafo 3º de 195 da Constituição Federal e no 69 dessa lei. Você vê, ele vai participar de alguma licitação, tal, ele está dispensado de apresentar a certidão negativa. Isso ajuda um cara que está em recuperação judicial, a empresa é muito ajudada aqui, tá? Um benefício excelente, né? Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º dessa lei, né? Permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processa, ressalvadas as ações previstas lá naquelas exceções do parágrafo 1º, 2º e 6º desse mesmo artigo 6º, e as relativas a créditos executados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 dessa lei que a gente leu também na aula passada. Que tem algumas exceções de créditos que não estão sujeitos, né, à recuperação judicial. Então, são essas. E o inciso 4 determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores. Então, o juiz vai falar ao devedor, eu vou te conceder a recuperação judicial, mas já fique sabendo, todo mês você vai prestar conta, sob pena de destituir os administradores, conforme o inciso 4 desse artigo. O inciso 5 ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal, de todos os estados, Distrito Federal, municípios, em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial, né? E informe eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados. Também é uma forma de dar publicidade aos órgãos de competência pública. Parágrafo primeiro, o juiz ordenará também a expedição de edital para publicação no órgão oficial. Esse edital conterá o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, a relação nominal de credores, importante, ó,
em que se discrimina o valor atualizado e a classificação do crédito. Aqui é importante porque se você é um credor e não está incluso nessa relação, você tem que se habilitar nessa recuperação judicial. E dizer, opa, eu também sou credor aqui, eu tenho que pagar para mim também. Não deixa para depois, né? Advertência acerca dos prazos para habilitação, justamente o que eu acabei de falar, na forma do artigo 7º, tudo fala em habilitação está no artigo 7º, parágrafo 1º dessa lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do artigo 55 desta lei. Esse plano será apresentado, você vai ver que nos próximos artigos 53 aqui nós vamos falar desse plano e o prazo que o devedor tem para apresentar esse plano de recuperação, que depois disso vai poder ser sabatinado e inclusive poderá sofrer objeção por parte de qualquer credor envolvido. Perfeito? Quer falar comigo? O parágrafo 2º, deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação da Assembleia Geral, tá? Para a constituição, inclusive, de comitê de credores ou substituição de membros, observado exposto no parágrafo 2º, 36 dessa lei. Lembra aquela reunião de credores, né? Poderia também ser composto, né, até o comitê de credores. Bom, no caso, inciso 3 desse caput, parágrafo 3º aqui, ó, desse artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízes competentes, né? Lógico, para dar transparência a esses juízes aí, das ações que ficarão suspensas. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento do seu processamento, salvo se obtiver a aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. Quer desistir? Então paga. Ou então pede pensa para os credores, que eles podem autorizar que desistir da recuperação judicial e tentar manter vivo ainda, sem necessidade da ação judicial de RJ. Bom, o artigo 53, e eu já estou caminhando para o final, viu? Os 53 e 54 são os dois últimos, para não deixar muito extenso também, que eu sei que vocês têm semana de prova e tal, e é só isso que a gente precisava finalizar. É importante falar do plano de recuperação, porque esses dois artigos falam o seguinte: 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo de 60 dias, improrrogavelmente, dados 60 dias da publicação da decisão que deferir esse processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução e falência. Então, se ele não apresentar dentro desse prazo, o juiz convola em falência, tá? E deverá conter esse plano a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação que a gente estudou na aula passada, a serem empregados, né, nesse plano, artigo 50, seu resumo, a demonstração de sua viabilidade econômica, que é possível se aplicar aquele plano, e economicamente é viável, o laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada, um contador, uma empresa contadora, etc., que vai ter condição de emitir esse laudo, ou um economista. Parágrafo 1. O juiz ordenará a publicação de edital contendo avisos aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para manifestação de eventuais objeções, conforme o artigo 55 dessa lei. Tá. Aí o artigo 54, né, o nosso derradeiro artigo, fala que o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano. 1 ano, gente, ó. 1 ano, tá? O plano de recuperação pode bolar ali um prazo, ali, o empresário bola esse plano para se recuperar. Em um ano, você vai perceber que esse 1 ano para pagamento dos créditos necessariamente, mas para que tipo de crédito que não pode passar de 1 ano? Dos créditos derivados da legislação do trabalho ou também decorrência de acidente de trabalho, vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Beleza? Agora, parágrafo 1º. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para pagamento, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Então, fez o pedido de recuperação judicial, conta 3 meses para trás. Quanto você está devendo para os funcionários? Por funcionário, você tem a obrigação de pagar até 5 salários mínimos para eles. O cara está devendo lá nos últimos 3 meses, acumulou nesses 3 meses. Se é salário mínimo, no mínimo 5 você tem que pagar para ele, em 30 dias. Ah, mas vai ter alguns que não tem esses 5. Não, mas ele está tentando tutelar até 5, entendeu? E é o que foi acumulado nos últimos 3 meses. Então, em 30 dias, eu já tenho que ter dinheiro para pagar essa galera aí. Então, esse parágrafo primeiro traz essa questão, tá bom?
Então, você é um funcionário dessa empresa minha, eu pedi recuperação judicial, os últimos 3 meses, você trabalhou, tem 3 anos que você trabalha para mim, e está sem receber já tem um ano. Só que nos últimos 3 meses, se eu pegar só os últimos 3 meses, você tem 7 salários mínimos para receber. Eu já tenho que te pagar 5 salários mínimos em 30 dias. Os outros 90 salários mínimos que eu tenho para te pagar era 95. Eu paguei 5 agora. Os outros 90 eu posso pagar em até um ano. Entendeu? Só que o parágrafo segundo estende esse prazo de um ano para 2 anos, em algumas situações. Olha aqui, ó. O prazo estabelecido no caput desse artigo poderá ser estendido em até 2 anos, se o plano de recuperação judicial atender aos seguintes requisitos cumulativamente. Então, pode ser de até 2 anos. Tem gente que me perguntou durante as aulas qual o prazo da recuperação judicial. Eu falei, gente, é difícil eu falar agora, mas é no máximo 2 anos. Mas, em tese, é um ano para os créditos trabalhistas. E, no máximo, em 2 anos, podendo se apresentar, né, para o juiz lá no plano garantias julgadas suficientes pelo juiz. Garantias. Fiador, carta de crédito, bens suficientes para poder garantir o pagamento nesses credores. Aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista. Tem que ter aprovação, pedir bênção para os trabalhadores também, para essa classe, né, de créditos. E 3, garantida a integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Então, se é cumulativo, não é uma coisa ou outra, não. Tem que ter as 3. Se eu conseguir as 3, eu posso ampliar o prazo para 2 anos. Obviamente, tem que ter autorização aí dos créditos trabalhistas. Ok, pessoal? Espero ter somado mais um pouco. E assim a gente finaliza nosso conteúdo. Peço desculpas aí. Realmente as dores aqui são fortes. Eu estou tomando uma medicação forte. Eu estava custando a fazer a gravação desse vídeo aqui, dessa aulinha, porque eu precisava gravar. E porque ele joga a gente para baixo, sabe? O trabalho ele é depressivo. Infelizmente, às vezes derruba a gente, né? Mas eu vou recuperar se Deus quiser. Quem sabe eu até consiga eu mesmo aplicar a prova para os senhores. E eu acho que eu vou conseguir. Aí vai depender do que Deus reserva para nós aí. Tá ok, pessoal? Obrigado pela paciência e até a próxima, se Deus quiser. Vamos finalizar a gravação.